Ora, viva, boa noite, são já 19 horas. Prezados ouvintes, a vossa atenção para o jornal a esta hora, antes os títulos da atualidade. Polícia Judiciária detém mulher suspeita de homicídio agravado de uma idosa de 89 anos de idade em São Vicente. Governo aprova pacote de 583 mil contos em água e saneamento, valor que deve ser empregue em regime de urgência para reduzir os riscos de novas avarias que esteve na origem da atual crise de água na praia, diz Ministro da Agricultura. CV Interilhas anuncia a entrada em funcionamento de um novo navio e disponibilização de 2 catamarãs para operar na zona de Sotavento, possibilitando assim mais ofertas de viagens à Ilha do Maio e também à região Fogo Brava. A empresa registrou no ano passado 17% em termos de crescimento de passageiros. Deputado do MPD Manuel Barbosa, eleito primeiro vice-presidente da mesa da Assembleia Nacional, Barbosa sucede Armindo Luz, que deixou o cargo para liderar o município da Ribeira Grande de Santo Antão. Mortes por cólera em Angola sobem para 11. Há 95 casos notificados, segundo o Ministério da Saúde. Uma ótima noite aos ouvintes da RCV. Uma mulher de 40 anos, natural da Ilha de Santiago, concelho de São Domingos e residente aqui em São Vicente, foi detida ontem pela Brigada de Investigação de Crimes contra Pessoas da Polícia Judiciária por suspeita de estar envolvida no homicídio agravado de uma senhora de 89 anos. As investigações conduzidas pela Polícia Judiciária estão a decorrer no seguimento do homicídio de uma idosa ocorrido no passado dia 14 de novembro de 2024 na zona de Fonte Meio Madeiralzinho, dentro da sua residência. A suspeita, segundo o comunicado da PJ, é residente na zona da Espia e exerce a profissão de diarista. Foi apresentada às autoridades judiciárias para o primeiro interrogatório, de arguida detida. Ao final do dia, o Tribunal da Comarca de São Vicente decidiu aplicar-lhe a medida de coação de interdição de saída do país, tendo a suspeita que aguardar neste regime enquanto decorrem os trâmites legais do processo. A investigação continua em curso com o objetivo de esclarecer todos os pormenores deste caso que abalou a ilha de São Vicente. A detenção foi realizada no âmbito de um mandado de detenção promovido pelo Ministério Público e de mandados de revista, busca e apreensão emitidos pelo primeiro juízo do Tribunal Judicial da Comarca de São Vicente. A PJ também informa que o Departamento de Investigação Criminal do Mindelo, através da sua Brigada de Investigação de Crimes contra Pessoas, efetuou ontem a detenção de 2 homens de 55 e 69 anos, suspeitos da prática do crime de abuso sexual de uma criança de 13 anos. Os suspeitos, um residente na localidade de Cruz, João Évora, aqui em São Vicente, e o outro em Pontinha de Janela, na Ilha de Santo Antão, foram apresentados às autoridades judiciárias para o primeiro interrogatório de arguidos detidos. Na manhã de hoje, o Tribunal da Comarca de São Vicente aplicou a medida de coação de prisão preventiva, com os detidos a aguardarem neste regime na cadeia de São Vicente enquanto decorrem os trâmites dos processos. A CV Interilhas registrou no ano passado 17% em termos de crescimento de passageiros, alcançando 500 mil passageiros transportados. Entretanto, está convicto de que precisa melhorar a prestação de serviço e reduzir as reclamações dos seus utentes. Para este ano, anuncia a entrada em funcionamento de um novo navio e a disponibilização de 2 catamarãs para operar na zona de Sotavento, possibilitando assim mais ofertas de viagens à Ilha do Maio e também à região Fogo Brava. A reportagem é da Maria José Macedo. As reclamações com o desvio de cargas têm sido constantes em relação a CV Interilhas da parte dos seus utentes que, vez e outra, vão para a comunicação social denunciar a difícil comunicação com a empresa para reaverem as suas mercadorias. Para resolver esta questão, o administrador da CV Interilhas, Fernando Braz de Oliveira, fala na implementação de um sistema tecnológico de rastreio de cargas e investimentos este ano nas ilhas do Sal e da Boa Vista para reduzir os constrangimentos a nível logístico. Nós criamos internamente diversas áreas de atendimento
a reclamações e atendimento direto ao cliente. Nós temos um call center com um número que permite, sempre que necessário, as pessoas poderem ligar para esse número e serem devidamente esclarecidas de onde é que estão as cargas, para onde é que vão as cargas, mas se não tivermos internamente organizados para isso, nada servirá. O que é que nós fizemos? Nós criámos um sistema tecnológico que nos permite o rastreio das cargas e, portanto, neste momento, com o benefício e o investimento que fizemos no centro de logístico do Mindelo e que já tínhamos feito em 23 no centro logístico da Praia, nós neste momento temos um melhor sistema de rastreio das cargas e, portanto, podemos dar melhor satisfação aos clientes. Existem ainda outras ilhas que estamos a fazer investimentos para o ano de 2025, nomeadamente posso afirmar que vamos fazer investimentos na Ilha do Sal, que é uma ilha que tem bastantes constrangimentos a nível logístico, e na Ilha da Boa Vista, que essa então ainda maiores constrangimentos tem, mas que espero no decorrer deste ano poder apresentar soluções que vão ao encontro dessas reclamações que têm vindo a ser efetuadas. Em termos de novidades para este ano, a CV Interilhas anuncia a entrada em funcionamento do novo navio e a disponibilidade de 2 catamarãs para operar na zona de Sotavento, possibilitando mais ofertas de viagens à Ilha do Maio e à região Fogo e Brava. O que nós temos previsto para este ano? O Governo anunciou que está na fase de aquisição de um novo navio. A CVI foi chamada a trabalhar juntamente com o Governo para avaliar o que existe no mercado e neste momento existe identificado um navio que, se tudo correr bem, pode entrar em operações no final do ano, de 2025. Estamos também a utilizar, e foi um investimento que foi feito em 2024, no navio Liberdade, que tinha um problema estrutural num dos motores, que foi reparado e nós neste momento temos disponível os 2 catamarãs para operação e estamos a planear a utilização dos 2 catamarãs na zona de Sotavento, de forma a podermos dar mais oferta nas viagens ao Maio e mais oferta nas viagens de São ao Fogo e à Brava. Em termos de investimentos financeiros, a CV Interilhas afirmou ter investido 100 mil euros no ano passado no Centro Logístico do Mindelo. O mesmo montante será canalizado este ano para os centros logísticos do Sal e da Boa Vista, para além de terem investido 1 milhão de euros na reparação e recuperação do navio Liberdade. O Ministro da Agricultura anunciou hoje que o Governo acaba de aprovar um pacote de 583 mil contos, valor que deve ser empregue em regime de urgência para reduzir os riscos de novas avarias que, garante o Ministro, esteve na origem da crise de água atual na cidade da Praia. A reportagem é da Edeneia Barros. A crise de água na cidade da Praia, cuja reposição está agora a ser feita gradualmente, não tem que ver com dívidas, mas sim com avarias, garante o Ministro da Agricultura e Ambiente, anunciando medidas para evitar novos constrangimentos. O Governo acabou de aprovar um pacote de medidas que visa reforçar a capacidade de manutenção e da produção de água pela Eletra, reforçar também a eficiência e melhorar a eficiência da distribuição da água e alguns serviços de saneamento aqui na cidade da Praia, mas também na Ilha de Santiago na sua totalidade. E este pacote tem um valor de 583 mil contos, que se destinam essencialmente, como disse, a reforçar a manutenção dos equipamentos e a operação das estações de dessalinização aqui na Praia, em Santa Cruz, na Calheta em São Miguel e também em Ribeira da Barca, no concelho de Santa Catarina. Com os novos investimentos, eleva-se a capacidade de produção de água para 17 mil toneladas por dia na praia, mas, entretanto, a necessidade diária é superior a 20 mil. Daí, Gilberto Silva afirma que investimentos continuarão a ser feitos para se adequar aos desafios. E em breve um outro pacote será aprovado, destaca o Ministro da Agricultura e Ambiente, para garantir a sustentabilidade das empresas nos setores da água e saneamento. Investimentos para outras ilhas também estão em carteira, anuncia Gilberto Silva. Mas o Governo vai aprovar um outro pacote de medidas que tem a ver essencialmente com a sustentabilidade destas empresas importantes no fornecimento de serviços básicos, seja em matéria de água, seja em matéria de saneamento. E à semelhança de Santiago, o Governo vai aprovar nas próximas semanas também medidas de investimento
com igual objetivo para as outras ilhas. E refiro-me aqui sobretudo ao Sal e a São Vicente, sem, de facto, esquecermos das demais ilhas. Quanto à situação da problemática da água na Ilha Brava, o Ministro da Agricultura assegura que ainda este ano será regularizada. Daí a decisão deste Governo de instalar uma dessalinizadora dentro do contexto da Brava, uma ilha sustentável, portanto, uma dessalinizadora que possa resolver a situação tanto do ponto de vista da produção como da qualidade da água. E nós pensamos que ainda no decurso deste semestre vai-se inaugurar a nova dessalinizadora e, portanto, resolver a questão da Brava em definitivo. Gilberto Silva explica que a distribuição da água é feita de acordo com 3 planos da empresa. Normal, de contingência quando a redução vai até 12 mil metros cúbicos dia e emergencial quando o valor é reduzido até 8 mil dia. E este último é o que foi registado na cidade da Praia. O deputado do MPD, Manuel Barbosa, foi eleito esta tarde o primeiro vice-presidente da mesa da Assembleia Nacional no decorrer da primeira sessão parlamentar deste ano. O agora eleito diz que é com satisfação que recebe este voto dos colegas parlamentares e Manuel Barbosa promete respeitar e cumprir com zelo e isenção as exigências que as novas funções no Parlamento. Sobretudo um sentimento de muita satisfação pela confiança dos colegas deputados na minha pessoa. E quanto ao desempenho do cargo, sublinhar aqui e reafirmar o compromisso de o exercer com a máxima competência nos termos da Constituição da República e do regimento da Assembleia e, sobretudo, garantindo devida neutralidade e isenção na condução dos trabalhos quando isso portanto, estiver em execução do Sr. Presidente da Assembleia Nacional e também a minha dedicação quanto à afirmação dessa instituição importante do sistema político cabo-verdiano, na sua afirmação, na sua dignificação e também na dignificação da função dos deputados. Manuel Barbosa, do MPD, eleito primeiro vice-presidente da mesa da Assembleia Nacional, substitui Armindo Luz, recente eleito presidente da Câmara Municipal de Ribeira Grande de Santo Antão. Ainda no decorrer da sessão parlamentar de hoje, os 2 diplomas do PAICV e do Governo sobre a 5ª alteração do Código Eleitoral foram aprovados na generalidade por unanimidade pelos deputados presentes na sala, num total de 65. São já 19h13. Nelson Cardoso foi reeleito secretário executivo regional de São Vicente do Sindicato Nacional dos Professores em reunião da Assembleia do Sindicato realizada hoje no Mindelo. A reportagem é do Arnaldo Borges. Está reeleito e pronto para, juntamente com a equipa que lhe acompanha, continuar a luta dos professores. Sempre pronto para a luta, portanto não cumprir mais uma etapa definida nos estatutos. De 4 em 4 anos tem que realizar eleições, quer para os órgãos centrais, quer para os órgãos regionais. Portanto, hoje foi eleito não só o secretário executivo, mas também o próprio secretariado de São Vicente. Portanto, a mim e mais 8 elementos de compor o secretariado regional para um mandato de 2025 a 2029, moda nos estatutos está a dizer. Portanto, uma equipa reforçada, renovada e também legitimada para defender os interesses da classe, porque houve uma eleição com 98,1% de votos, sim. Uma votação que acrescenta responsabilidade, analisa Nelson de Cardoso, porque fica evidente a crença na equipa à hora eleita. Nos compromissos é um reforço, um trabalho mais de união, de mobilização, sobretudo, da classe, para enfrentar os novos desafios, que não são poucos. O que Notita assistia agora nem é procura de novas conquistas, mas sim salvaguarda de alguns direitos que Tita ser ameaçado com essa proposta da PCFR. Há por isso trabalho a concretizar já, porque é preciso vencer desafios e satisfazer compromissos. A atualização da nossa base de dados permite-nos acompanhar a evolução profissional de nossos associados, portanto é um descobrimento que nós devemos fazer já. Também uma atenção especial ao pré-escolar, existe o próprio lema todos juntos, uma só voz, deve traduzir precisamente isso numa equipa inclusiva, portanto não acabar para introduzir para a direção um elemento pré-escolar,
portanto, essa nova equipa tem professor do pré-escolar, do ensino básico e do ensino secundário, ou seja, com que todos os sistemas, os subsistemas, aliás, de ensino, seja representado nessa nova direção e também que te permitir a cada um destes subsistemas ter um acompanhamento muito mais de proximidade, muito mais especial e mais atento. E a necessidade da mobilização de todos, porque o que está em causa é o direito, a dignidade profissional do docente, isso é que está em causa. Portanto, esses são os grandes compromissos que temos, de mobilizar a classe, unir, sobretudo, todos os profissionais da docência e não só os associados como professores, mas também as outras organizações sindicais que representam a classe. Pronto para a luta ficam as ideias para os anos que se seguem. 19h16. Vamos agora até a cidade da Praia, ao encontro do Levi Salomão, relatório sobre o estado da democracia de Cabo Verde, produzido pelo Instituto Politécnico de Democracia e Desenvolvimento, revela que a participação cívica e cultura política de Cabo Verde está ainda longe do desejado. Levi, boa noite. Boa noite. Os dados foram resumidos em entrevista à Rádio de Cabo Verde pelo consultor António Germano, para quem a participação cívica é uma das fraquezas de Cabo Verde. Cabo Verde, como sabemos, é uma referência de democracia, de governação, não só a nível da África, mas a nível mundial. Mas, de acordo com muitos relatórios, em Cabo Verde, a participação cívica é um dos calcanhares daqueles. Quer dizer, os cabo-verdianos participam, mas a participação é limitada. Os cabo-verdianos participam mais no ato de ir votar, mas em outras dimensões há uma fraca participação. Ainda segundo o relatório, se em Cabo Verde a democracia política é considerada de referência, a democracia económica não satisfaz. Do ponto de vista formal, o relatório diz que Cabo Verde tem uma democracia saudável e de referência, sobretudo a democracia política, mas no que diz respeito ao emprego, no que diz respeito a outros fatores ligados à democracia económica, então Cabo Verde está um pouco mais atrás. O relatório foi realizado no âmbito da Carta Africana sobre as eleições, democracia e governação. De entre as várias recomendações, o destaque para o investimento na educação. Em relação às recomendações, diz que devemos investir, por exemplo, na educação, porque nós reconhecemos a educação como uma das formas de promover mentalidades, de construir mentalidades. Então, através da educação, podemos criar novas mentalidades. A nível também da Carta Africana sobre eleições, democracia e governação, o relatório sugere também que a Carta deve criar mecanismos de monitorização. Porque, a Carta traz consigo medidas que, do ponto de vista formal, é muito bom, mas não tem um sistema de mecanismos de monitorização para ver como é que os países podem implementar as medidas. O relatório sobre o estado da democracia de Cabo Verde foi elaborado pelo Instituto Politécnico de Democracia e Desenvolvimento a pedido do Instituto Goré, um subsídio para um relatório abrangente que será produzido a nível da CDAO. Avalia a situação interna de Cabo Verde em relação à implementação da Carta Africana sobre a democracia, eleições e governação. Vamos até Santo Antão. A população de Lagoa do Planalto Leste está descontente com as péssimas condições em que se encontra o cemitério da localidade. Situação de degradação, resultado da falta de manutenção do espaço. Por isso, os moradores e os responsáveis pela sua gestão, neste caso, as câmaras municipais do Porto Novo e da Ribeira Grande, apelam a essas instituições para tomarem medidas no sentido de melhorar as condições do cemitério e do seu acesso. Jornalista Arilísia Rodrigues. Segundo os moradores, todos os anos o espaço recebe obras de manutenção, exceto no ano passado, o que o deixou naquele estado. Uma situação criticada por todos que por lá passam, conforme nos conta Alcídio e Maria. Há dias não tive na funeral, não tive dois funerais no mês de dezembro e outro no mês de janeiro, onde é que constatar que esse cemitério que falta de um bom amigo, né? Mas não estou alto, que falta de fazer um limpeza. Tem aquele primeiro túmulo que foi Câmara Municipal
É que fez ele, porque a primeira pessoa que vai enterrar aí, e queria assim, ele precisar de uma reparação. Até logo lá na porta de entrada, fica uma imagem muito feia. Há uma fila de escova, de anjinho, já anda nem parecer. Uma pessoa sentir triste de olhar cemitério aí dessa forma. Sim, mas tá, que a gente não olha a escova, nem nada. Para além da limpeza, o cemitério precisa de melhorias noutros aspectos, conforme explica o responsável Carlos do Rosário. Não tem falta de um casinho aí, que é para pôr alguma ferramenta, e não tem, já precisa de cal para calhar. Já precisa de um trabalho. Não também ter luz aí, porque às vezes se enterra a pessoa já de noite, tenta passar a deriva para enterrá-la. Segundo os moradores, o troço de estrada de terra batida que dá acesso ao cemitério precisa também de uma atenção especial. Quando morre um cadáver, não tem problema se estarem cá sabendo lá sentir, ele é péssimo. Morre um cadáver, passa a deriva para jogar um cadáver aí. Perigo. Então, eu pedi nem que fosse um padronamento de lá sentir. Quando a gente está bem, que a minha é péssima, principalmente se tiver chuva. Que se tiver chuva, um corre de coisa. Tive um irmão que morreu na Meti, aquele dia da pessoa estava com chuva, está com chuvinha, que logo que hora ele chão seca. Na saber-se que ele corre da agência, ele está a rolar lá assim, para mais de soca lama. Apelam as câmaras municipais do Porto Novo e da Ribeira Grande, que têm gestão do espaço, a tomarem medidas no sentido de transformar o cemitério num lugar digno. Estou a esperar que isto bem, em breve, deve bem dar cobertura na tudo esse trabalho que tem que ser feito aí. Pelas novas equipa camarária, quer do Porto Novo, quer da Ribeira Grande, no sentido de espiar para o cemitério, é a casa de nós tudo, né? Então não está a pedir para fazer aí uma intervenção mais rápida possível. O cemitério de Lagoa do Planalto Leste tem 1.500 metros quadrados e foi construído em 1994. Vamos agora atualizar os dados da dengue, mais 22 casos registrados no país. Segundo avança o boletim diário da dengue, os 22 novos casos confirmados estão distribuídos entre São Filipe, Ribeira Grande, Santiago, Paúl, São Vicente e São Miguel. Entre estes casos não há registro de nenhum hospitalizado nem óbito. Atualmente o país contabiliza 27.428 casos suspeitos, 18.553 confirmados e 8 óbitos acumulados. O presidente da Câmara Municipal de Santa Catarina efetua a primeira visita à comunidade de Porto Rincão para auscultar as preocupações da população. Armindo Freitas afirmou que aquela localidade carece de intervenções profundas ao nível do saneamento, habitação, urbanismo, pesca e industrialização e garante que a sua equipa já tem um plano de trabalho para desenvolver aquela comunidade pescatória. Reportagem da Ariana Miranda. Um encontro que permitiu a recolha de subsídios para enriquecer o plano de ação que a nova equipa camarária pretende implementar na comunidade de Porto Rincão, no litoral de Santa Catarina. O edil Armindo Freitas elencou as principais preocupações nesta localidade e garantiu que a sua equipa multidisciplinar vai atuar para erradicar os problemas nos vários domínios. E não nos ali, sem perder tempo, nos dá para dar passos seguintes, que é recolha de subsídios, socializa parte de projeto, sensibiliza a população de Rincão para receber um projeto estruturante para Rincão, que é um projeto de infraestruturação e requalificação completa das zonas de riba, ali na Rincão, que passa para construção de miradouros, construção de estradas, tem uma via completamente asfaltada. Mas também tudo que as outras ruas de Rincão está a ser calcetado. Nesta reunião, Armindo Freitas aproveitou para partilhar com os presentes o projeto de requalificação de Porto Rincão. Esse projeto contempla, na parte de Câmara, que vai construir possíveis em outras áreas, fora de localidade de Rincão, mas em paralelo com esse grande projeto de infraestruturação e requalificação de Rincão, nós, enquanto Câmara, também nos atendemos com o projeto Minha Casa, que é de construção de casas, reabilitação e requalificação de casas, nomeadamente teto e construção
construção de casa de banho para famílias de Rincão, mas também no SATA prevê já no orçamento desse ano o relevamento de campo de Rincão. Os moradores colocaram algumas questões que têm afetado negativamente o seu cotidiano e pedem a intervenção da idilidade. Obrigado pela pergunta. E nossa preocupação, principalmente o arruamento, realifica as zonas de Rincão, que é uma zona que são um bocado desagradável, com o arruamento, e onde que hoje aquela situação lança desagrada a várias pessoas. Também tem animal na rua, que é um assunto muito gravíssimo na nossa comunidade, mas também havia assunto escolar, escola, que tem criança também tem algumas dificuldades para estudar. Na Santa Catarina tem o mãe, tem meio rendimento de vive, então lá então se pensa na Câmara, também pode tentar ajudar de forma que a criança saia para a escola com mais dignidade, onde que mais que pode, para poder dar um apoio. O encontro decorreu na Escola Básica de Porto Rincão e contou com a presença de vereadores que integram a equipa da Câmara Municipal de Santa Catarina. Sintonia da sua RCV Jornal da Noite, são já 19h26. O poeta cabo-verdiano Ailton Moreira fez hoje o lançamento no Palácio da Cultura Ilha do Lobo de 3 obras literárias produzidas no Brasil. Pingo de Esperança, um poema em crioulo, Lírios no Quintal, Assombrado e Incontido Cervo, sendo que as 3 obras têm como fio condutor as vivências do autor no Brasil e em Cabo Verde. De novo a Maria José Macedo. Ailton Moreira, poeta cabo-verdiano, engenheiro formado e residente no Brasil, na cidade de Florianópolis, demonstra através das suas obras o amor pelas suas raízes. O autor que fez uma antevisão esta tarde das obras que serão lançadas para o público praense no Palácio da Cultura Ilha do Lobo. É o livro Pingo de Esperança, que ele estava a ser apresentado hoje lá no Palácio da Cultura Ilha do Lobo a partir de 18 horas. Então, é a segunda edição de Pingo de Esperança que nos apresenta lá, que é um lançamento exclusivo para o público cabo-verdiano. Naquele meio tempo, lá no Brasil, lança Lírios no Quintal Assombrado, que já era um livro produzido no contexto de pandemia, aquele confinamento, lança um desafio para mim mesmo de um poema por dia, seja na crioula ou na portuguesa, e que é um poema por dia na portuguesa, surge Lírios no Quintal Assombrado, que é um livro que, apesar de ser feito no contexto de pandemia, que até limita, nem traz aquela tristeza de pandemia, muito pelo contrário. E também mostrando que as belezas que, devido àquela correria de dia a dia, nunca odiava antes de pandemia, né? E no ano passado, 2024, lança o primeiro livro de contos, né? Incontido Cervo, que é um livro que está dividido em 2 partes. Na primeira parte ainda fala um pouco de minha experiência lá no Brasil, não necessariamente coisas reais, mas é um pouco de ficção junto com a realidade. Não tá fala sobre vivências no Brasil, mas também na segunda etapa não tá fala sobre realidade ou sociedade cabo-verdiana. É um livro que dá protagonismo para pessoas ou para personagens que geralmente não têm tanto protagonismo na nossa literatura. Então, não homenageia homens e mulheres de campo, homenageia jovens do interior, e um fio condutor que está único as 3 obras ali é aquela atmosfera de campo, aquele interior, aquelas pessoas humildes. Então, a literatura conversa com esse tipo de pessoas lá. Estão com o autor na apresentação das suas obras o professor estudioso da língua materna Marciano Moreira, o cantor Romeu de Lourdes, que foi quem fez o prefácio da primeira e segunda edição da obra Pingo de Esperança, ainda estarão no palco das apresentações dos livros a jornalista Ronise Monteiro e a socióloga Ivandra Moreira, que farão a apresentação das obras Lírios no Quintal Assombrado e Incontido Cervo. Uma breve internacional, o número de mortes por cólera em Luanda aumentou para 11, tendo sido notificados 93 casos desde o início do ano, segundo o boletim informativo do Ministério da Saúde a que a Lusa teve acesso. Foram também notificados 2 casos na província vizinha do Bengo, de acordo com o mesmo documento. Já estamos a repor os títulos deste Jornal da Noite. Polícia Judiciária detém mulher suspeita de homicídio agravado de uma idosa de 89 anos em São Vicente. Governo aprova pacote de 583 mil contos em água e saneamento, valor que deve ser empregue em regime de urgência para reduzir os riscos de novas avarias, que esteve na origem da atual crise de água na cidade da Praia, diz Ministro da Agricultura.
CV Interilhas anuncia a entrada em funcionamento de um novo navio e a disponibilização de 2 catamarãs para operar na zona na região de Sotavento, possibilitando assim mais ofertas de viagens à Ilha do Maio e à região Fogo Brava. Relatório sobre o estado da democracia em Cabo Verde, produzido pelo Instituto Politécnico Democracia e Desenvolvimento, revela que a participação cívica e cultura política de Cabo Verde está ainda longe do desejado. Deputado do MPD, Manuel Barbosa, eleito primeiro vice-presidente da mesa da Assembleia Nacional, Barbosa sucede Armindo Luz, que deixou o cargo para liderar o município da Ribeira Grande de Santo Antão. Mortes por cólera em Angola sobem para 11. Há 95 casos notificados, segundo o Ministério da Saúde. 19h30. Termina este Jornal da Noite.